Hoje iremos aprender a configurar um processo no sistema. O processo é a comunicação entre a loja e a potência. Um processo ele é composto por situações, campos, fluxos, Isso vai determinar o que será exibido para a potência ou para a loja e em que momento ele será exibido. Além disso, teremos também registros, inclusão de registros para boletins, documentos, a gente pode gerar documentos, a gente pode gerar cobranças e lançamentos, avaliações e também configurar ações. As ações são diversas ações que a gente tem cadastrado, que é para poder realizar alguma manutenção ou validação dos dados que serão manipulados dentro dos protocolos. Então vamos lá. Dentro do nosso site, após estar logado na área restrita, a gente vai no menu Potência. Depois, Processos e Protocolos. E Processos. Lembrando que essa configuração ela é feita somente no site da Potência. As lojas elas não têm acesso a esse módulo de processo. Ela tem acesso somente ao módulo de protocolo. Então, dentro do módulo de processo, a gente vai configurar um novo processo clicando no botão Novo. A gente vai colocar aqui um nome para ele, Processo de iniciação. Vou colocar aqui só uma descrição. E a gente define um nome, fala se ele está ativo e coloca uma descrição. Este é um processo de treinamento. Este flag, processo em manutenção, foi criado para que, quando marcado, a loja não consiga fazer manutenção dentro do protocolo, certo? Então vamos supor que eu marquei esse campo e cliquei no salvar ou no incluir. Este processo ele não irá aparecer na lista de seleção da loja para uma inclusão e também, caso já tenha sido incluído um protocolo com esse processo, ele não poderá ser alterado até que esse flag seja desmarcado. Então eu vou deixar aqui marcado porque a gente ainda vai configurar todo o processo. Então eu vou deixar marcado. Os cargos padrões ativos que devem receber notificações é uma opção que você fala que ao receber qualquer manutenção dentro do protocolo, estes cargos irão receber uma notificação informando que o processo teve uma modificação, certo? Vou deixar vazio aqui porque nesse momento a gente não precisa. Vamos clicar em incluir. Pronto. Incluiu o nosso processo, certo? Aí o que vem aqui agora? Aparece essa opção de código HTML adicional para inserir no formulário do protocolo. Este é um código que a gente edita para preencher automaticamente algum campo ou se quer alguma coisa diferente dentro do protocolo. Aí a gente coloca aqui o HTML e ele será exibido lá dentro da configuração do protocolo. Como eu falei anteriormente, nosso processo ele é composto por situações, campos, fluxos, registros para boletins, documentos, avaliações, cobranças, lançamentos de produtos e ações. Não necessariamente você tem que ter esses demais aqui preenchidos, mas as situações, os campos e o fluxo são de caráter obrigatório. Como o nosso processo é um processo de iniciação, a gente vai criar agora as situações para que esse processo venha a ser utilizável. A gente clica em novo, certo?
coloca o nome da situação. Então, um processo de iniciação, normalmente, ele vem com esse padrão. Pedido de candidatura enviado pela loja à potência. É uma situação de abertura. Então, quando a loja for enviar um protocolo, a primeira situação, a situação de abertura será essa. Uma ordem de exibição, vai ficar bonitinho, vai ficar mais fácil de configurar o fluxo lá na frente. Se você quer que ao chegar nessa situação seja enviada uma notificação, você seleciona aqui, né, a opção se não vai enviar para ninguém, ou se quiser que envie, você marca essa opção, marca os encargos padrões cadastrados nesse processo. Isso aqui vai enviar as notificações para aqueles cargos que foram configurados lá dentro da aba de processo. Como eu não configurei nada, não será enviado para ninguém. Se você quiser informar a descrição da situação, você informa ela aqui e ela será exibida lá dentro do protocolo. Vou colocar aqui um exemplo: situação de abertura do protocolo. Então esse texto aqui, ele será exibido lá dentro do protocolo ao você selecionar esta situação. Mensagem exibida após incluir ou alterar um protocolo nessa situação. Esse campo aqui, quando você clicar no botão incluir ou alterar, ele irá retornar, né, uma mensagem falando que foi incluído com sucesso, alterado com sucesso, e essa mensagem que estiver aqui, certo? Vamos supor que eu queira que exiba esta mensagem: aguarde a resposta da potência, certo? Então a gente vai ter aqui essa mensagem exibida ao incluir um protocolo, porque essa é uma situação de abertura. Então eu incluí a primeira situação, certo? O importante lembrar que essas situações, elas mapeiam todos os passos que a loja deve seguir, certo? Então a loja tem que fazer um pedido de candidatura, a potência tem que receber esse pedido, a potência vai aprovar ou prosseguir com os dados, certo? Então tudo tem que ser mapeado aqui, todas as situações que a potência achar necessária para o prosseguimento correto do protocolo. Então, vamos incluir aqui a nossa segunda situação, que é recebimento do pedido de candidatura pela potência. Ela não é uma situação de abertura e não é uma situação de fechamento. Então ela não vai ter nenhum dos dois campos marcados. Não vou colocar esses campos aqui embaixo, certo? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pausar, realizar a inclusão das demais situações e voltarei em instantes. Prontinho. Agora a gente já realizou a inclusão, né, de todas as situações que irá compor o nosso processo. A gente tem a situação pedido de candidatura enviado pela potência à loja, recebimento do pedido de candidatura pela potência, recusa da candidatura por dados incompletos, negação termo do pedido de por candidatura inapta, candidato registrado e aguardando sindicância da loja, candidato aprovado e placê solicitado pela loja, aprovação do pedido de placê pela potência, reprovação do pedido de placê pela potência, emissão do placê pela potência à loja, comunicação de iniciação pela loja à potência, recusa da iniciação por dados incompletos e iniciação registrada.
Todas essas situações são necessárias para que o processo ande da melhor forma possível e siga todos os passos que são necessários para que a gente consiga ter sucesso no final do protocolo, certo? A gente pode observar que a gente tem uma situação de fechamento e uma segunda situação de fechamento. Nessa primeira, negação do término do pedido de candidatura inapta, significa que, se eu chegar nessa situação, se eu mudar o processo, o protocolo para essa situação, ele já vai fechar e não vai andar mais, ele não vai mais para frente, acabou a situação do cara, a condição dele entrar. Então o sistema já fecha automaticamente. E também na iniciação registrada fala que o membro já foi incluído, né? Aí não precisa mais de prosseguir, não vai ter mais passos na frente, aquele processo irá sumir da lista. Após configurar a situação do processo, a gente vem configurar os campos do processo, né? Quais são os campos que o usuário precisa preencher para que esse processo chegue aqui para a gente, para a potência. Então a gente vem aqui também na aba de campos, no botão novo, certo? Então vamos lá. Esse processo aí precisa de um campo de CPF, certo? Qual é o formato do campo? Identificador da pessoa principal. Esse identificador da pessoa principal, ele é um campo que vai ficar no protocolo como referência. Então todo o protocolo irá baseado dentro desse identificador da pessoa principal. Então se eu estiver fazendo uma inclusão, é baseado neste. Se eu estiver gerando um lançamento, pode ser baseado neste. Se eu estiver fazendo uma alteração numa informação, pode ser baseado neste identificador da pessoa principal, que a gente vai falar que é a pessoa que vai ser modificada durante aquele protocolo, que vai ser incluída durante aquele protocolo, certo? Então, a gente seleciona o formato, fala se o campo é obrigatório. Então, se eu falar que é obrigatório, a pessoa é obrigada a preencher esse campo. A gente mostra aqui também o tipo do identificador. Esse identificador, ele vai ser o SIM ou vai ser o CPF? Neste momento, ele vai ser o CPF, né? Porque o campo é o CPF. Então, eu seleciono o CPF. E aqui, eu falo se eu vou permitir incluir ou alterar qualquer CPF existente ou somente CPFs de dados que já estejam na nossa base, na base da loja, da potência, que é CPF de membro ou CPF de candidato. Neste caso, como é um processo de iniciação, a gente vai trabalhar somente com a opção qualquer CPF, certo? Aqui a gente define no campo ordem, exibição no protocolo, a gente define qual é a ordem que ele irá aparecer lá, certo? Então, ele vai ser o primeiro campo. Este flag, quando você está manipulando um processo que já está em andamento, já está funcionando na loja, ele serve para que todos os protocolos que já estão em aberto, ele possa também ter esse novo campo que está sendo incluído. Neste caso, não faz diferença para a gente, porque o processo ainda é novo, então ninguém está sendo utilizando. Ninguém está utilizando esse processo ainda. No campo de instrução de preenchimento, a gente coloca uma instrução de preenchimento para este campo, se for necessário, certo? Depois de preencher todos os dados, a gente clica no botão de incluir. Ele vai cair nessa tela, né, falando que o campo foi incluído e, caso necessário, restringe o acesso ao mesmo através da opção abaixo. Essa opção, ela está aqui, ó, restringir acesso no campo. Marcando ela, é possível você colocar permissões de acesso ao campo. Quem vai poder acessar esse campo, certo? Então,
a gente tem essas opções, que é o grupo dessa organização. Se eu definir essa opção, somente grupos da potência pode manipular esse campo, ou visualizar ou alterar. A organização específica, somente uma organização específica pode mexer. A organização envolvida no protocolo é a organização que está selecionada no campo lá no protocolo, certo? Situação deste processo. Então, se eu marcar essa opção, situação deste processo, somente aquela situação selecionada deste processo vai poder fazer uma alteração ou uma visualização deste processo, certo? Cargo ativo dos maçons significa que somente membros com aquele cargo ativo vai conseguir manipular o campo, ok? Neste caso, eu não vou colocar nenhuma espécie aqui de acesso, tá? Mas vocês saibam que é através desse campo que você limita quem pode manipular o campo. Então aqui aparece a lista dos nossos campos. Então eu tenho um campo de CPF, eu posso ter um campo também de data, que seria a data da solicitação, né? A data que eu estou solicitando esse processo. Vou colocar aqui a data com formato, né? Aqui no conteúdo padrão da abertura do protocolo, eu consigo informar uma quantidade de dias que serão somados à data de abertura. Se eu colocar aqui 0, esse campo será incluído lá no protocolo com a data padrão de hoje. Por exemplo, se é 0 dias, a partir da data da abertura, estou abrindo o protocolo hoje, ele incluiria lá já de forma padrão, sem você precisar digitar nada, a data de hoje, que seria 2/10/2024, certo? Se você colocar aqui 3, então ele vai somar a data de hoje 3 dias. Então hoje é dia 2, então ele colocaria 3, 4, 5. Então quando você abrir o protocolo, esse campo estaria aberto, estaria preenchido com o campo 5/10/2024, certo? Mas vamos deixar aqui com 0. A ordem de exibição eu vou colocar a segunda e vou seguir a mesma regra aqui. Não vou colocar nenhuma instrução de preenchimento. E também não vou restringir acessos. Esqueci de marcar a opção que ele é de preenchimento obrigatório. Vou incluir mais um campo que eu vou chamar de nome. Eu preciso informar o nome da pessoa, então ele é um campo do formato de texto, é um campo obrigatório. Aqui eu limito a quantidade de caracteres que esse campo vai ter. Então, se eu quero que o nome tenha no mínimo 20 letras, você vai colocar aqui 20. E o máximo 50. Ele não vai passar disso. Se eu quiser um conteúdo padrão, ele vai ser informado aqui. Se eu quiser exibição, ela vai ser informada aqui. Certo? Então, clicar em incluir. Então ele já aparece aqui o CPF, a data da solicitação e o nome aqui. Como são vários campos, eu vou informá-los aqui agora, mais um exemplo, que eu já passei pelo identificador principal, pela data e por um campo de texto. Eu vou colocar aqui um campo de foto do candidato. Então, é um campo que é um campo de foto. Então, a gente tem aqui o campo de imagem, certo? Então, eu seleciono imagem. Se for padrão, a gente marca, coloca a ordem dele e inclui. Então, dentro desse campo vai ser armazenado a foto do meu. Como são vários campos, eu vou fazer o preenchimento e
depois volto para continuar com vocês. Após criar os campos do processo, é necessário configurar o fluxo. O fluxo nada mais é que a hora que cada pessoa, cada loja irá fazer a manipulação dos dados, certo? Então a gente tem aqui o botão novo. Aqui mostra todas as situações do processo que a gente cadastrou, certo? Então, a gente verifica aqui a coluna da situação atual e a coluna da nova situação permitida. Ou seja, quando eu tiver na situação atual pedido de candidatura, para qual próxima situação eu poderei ir? Então é isso que o fluxo configura, que a gente configura no fluxo. Então eu vou primeiro selecionar aqui a espécie de acesso, certo? Vou colocar aqui, a gente tem aqui a opção de grupos da potência, que é só os grupos da potência que terá acesso. A organização específica, que é somente uma organização específica que vai ter acesso. E todas as organizações jurisdicionadas, que são todas as lojas que estão dentro do agrupamento. Ou seja, são todas as lojas que fazem parte da potência, certo? Então, marcando essa opção de todas as organizações jurisdicionadas, ele vai exibir essa opção. Quem poderá acessar na organização jurisdicionada? A gente pode definir que é só maçom que está com um determinado cargo ativo, ou todos os maçons regulares e ativos que tenham acesso ao módulo de protocolo, é claro. Então, vou definir aqui que na situação atual, pedido de candidatura enviado pela potência, a loja consiga enviar. No momento, para que a loja consiga abrir um protocolo, essa opção, essa primeira opção aqui, ela tem que estar marcada. Então, para que ela consiga abrir, eu tenho que estar com a situação atual, pedido de candidatura enviado para a loja marcado, e também a opção de pedido de candidatura enviado pela loja à potência marcada, certo? Então aqui você configura tudo que a loja vai conseguir fazer, certo? Vamos supor aqui, se por acaso, lá no decorrer do processo, eles conseguirem a potência recusar a candidatura porque os dados estão incompletos, a loja pode corrigir os dados e enviar novamente. Então, quando o protocolo estiver com a situação atual, recusa da candidatura por dados incompletos, a gente marca aqui essa opção para que ele possa sair dessa situação e ir para esta situação, certo? Então, aqui a gente consegue fazer toda essa configuração. A gente inclui, né? Então a gente já tem um fluxo configurado, que é o que a loja consegue fazer. E vamos para a opção de novo, vamos colocar agora o que a potência vai conseguir fazer. Então eu seleciono a espécie de acesso grupo da potência e seleciono a opção de qual grupo vai poder fazer alguma manipulação. Vou colocar aqui, para este exemplo, um grupo de Secretaria da Guarda do Serviço, certo? Isso vai depender de potência para potência. Então, quando o protocolo, nesse momento agora configurando o fluxo, quando o protocolo estiver com a situação atual, pedido de candidatura enviado pela loja à potência, a loja entrou lá no protocolo, criou o protocolo, abriu o protocolo, a gente já configurou isso lá. Então o protocolo vai estar com a situação atual do protocolo marcada com essa opção aqui, pedido de candidatura enviado para a loja. A loja vai poder receber, então ela vai transferir dessa situação para essa. Essa é a próxima situação, certo?
No momento, nessa situação, ela só vai mandar para essa nova situação permitida. Quando o protocolo estiver nessa situação atual, recebimento do pedido de candidatura pela potência, a loja pode recusar por dado, negar e registrar. Certo? Então eu tenho 3 situações que eu posso ir quando o protocolo estiver nessa situação atual, certo? Isso dentro do grupo de Secretaria da Guarda do Selo. Somente a Secretaria pode fazer essa troca para uma dessas 3 situações. Quando o processo cair numa negação, término do pedido de por candidatura inapta, ele não irá fazer nada, porque o protocolo não faz nada, já é uma situação de fechamento que foi definida lá dentro da situação. A recusa por dados incompletos, a gente configurou que quando cair nessa situação, lá no fluxo da loja, referente a todas as organizações jurisdicionadas, que a loja poderia marcar de novo essa opção aqui, certo? Ela poderia escolher essa situação, mas isso é só lá. Aqui, no grupo da potência, a gente não pode fazer nada, porque nesse momento é uma situação que a loja não vai mexer, a potência não vai fazer nenhuma alteração, é somente a loja que pode fazer essa manipulação, certo? Quando o candidato estiver registrado e aguardando sindicância da loja, também é uma situação que a loja vai poder fazer uma manipulação, certo? Então isso tem que ser configurado lá no outro fluxo. Quando a loja aprovar a sindicância, for registrada e aguardar a sindicância, estiver aprovado certinho, a potência vai poder transferir para aprovação do pedido de placer pela loja ou reprovação, certo? Então tudo isso aqui é configurado conforme a necessidade de cada loja, certo? Se tiver uma outra situação, algum outro passo, então é criada uma situação e é configurado aqui no fluxo, marcado a origem, a situação atual do protocolo e para onde eu posso ir com esse protocolo. E dependendo do que for marcado, somente a loja vai ter acesso a manipular ou somente a potência vai ter acesso a manipular. Certo? Então, clicando aqui direitinho, a gente tem 2 grupos de acesso configurados para que a gente consiga fazer o nosso protocolo avançar. Depois de configurar o fluxo, a gente pode configurar todas essas opções aqui, certo? Somente com essas opções de situação, campo e fluxo de acesso, já é possível fazer o seu protocolo funcionar, o seu protocolo correr dentro da loja. Porque o fluxo é que determina o que será feito, certo? Então, se for um protocolo mais simples, um protocolo só de uma comunicação entre loja e potência, sem precisar realizar nenhuma manutenção, não precisar de incluir um documento, uma cobrança, realizar alguma ação específica, ele já pode, a partir daqui, ele já pode trafegar entre as lojas e a potência normalmente, certo? Mas, como a gente precisa mostrar todas as abas, a gente vai mostrar agora a configuração de registro para o boletim. Então a gente clica na aba de registro para boletim, botão novo. Aqui a gente seleciona em qual situação que o protocolo for transferido que será gerado
o boletim, o registro para boletim, certo? Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, que o boletim só será criado na situação lá de iniciação registrada. Então, quando o processo cair dentro dessa situação, quando eu estou na situação X e passo para a situação iniciação registrada, o protocolo irá incluir este boletim. Então a gente vem e coloca um título, né, de, vamos supor que iniciação, uma ordem de exibição, a data que ocorreu esse evento, quem é a pessoa, textos adicionais, né, que podem ser capturados pelo processo, não necessariamente eles precisam ser utilizados. Se você quiser salvar o número de um documento que foi gerado, a gente vai salvar dentro desse campo. Nesse processo não está configurado isso. Informar no protocolo em qual boletim o registro será vinculado. Então, quando chegar nessa situação, o protocolo irá solicitar que vincule o protocolo a um boletim. Então ele vai vincular esse protocolo a um boletim e esse registro será incluído deste boletim. E aqui a última opção não permite incluir registro com a data de evento superior à data do boletim. Então se a data do evento aqui que foi selecionada for superior à data do boletim que está sendo vinculado, ele não vai ser incluído na listagem dos boletins, certo? Template HTML para geração de boletim é um script, né, que é configurado para que ele transforme, ele pegue essas variáveis e faça a troca. Por exemplo, o nome da organização, ele vai pegar o nome da loja. Como são várias lojas dentro do agrupamento, ele vai lá e pega o nome da loja que faz parte daquele protocolo. Então a organização é envolvida. Ele pega o nome da pessoa e vai trocando, vai mandando bonitinho e monta direitinho isso aí para o usuário final, certo? Então é só fazer essas configurações, montar o texto do HTML que você quer, já vem por padrão isso aqui, mas pode ser editado e clicar na opção incluir. Dessa forma, quando o protocolo chegar nessa situação de iniciação registrada, ele vai realizar a inclusão deste boletim automaticamente. Feitas as configurações, você pode incluir vários registros para boletins e você pode realizar a inclusão de documentos. Então, essa inclusão de documentos aqui, geração de documentos, ela monta para você um PDF com um documento da forma que ele for configurado para você. Então ele segue o mesmo princípio, né, da geração de boletim, que é ser gerado dentro de uma situação específica. Então quando ele cair nessa situação, quando você mudar o protocolo para essa situação, ele vai gerar um documento para você. Nesse caso, eu vou marcar a opção de emissão do placer pela potência à loja. Então, quando for transferido para essa situação de emissão do placer pela potência à loja, ele irá gerar este documento. Então, eu ponho aqui um título para este documento. Esta opção, usar número sequencial deste documento e usar número sequencial de outro documento, significa que eu posso gerar números para o documento, certo? Então eu tenho lá toda a numeração: documento 1 de 2024, documento 3 de 2024, documento 5 de 2024. Ele vai pegar esse sequencial aqui e vai trocando para o próximo. Então o primeiro que eu gerar vai ir com número 1, o segundo vai para 2, o terceiro vai para 3, e assim sucessivamente. Se eu necessitar pegar um outro documento que já existe, se pegar essa numeração dele, então eu escolho essa opção e escolho qual documento
que eu vou utilizar. Então, marcando essa opção, ele vai lá neste documento, por exemplo, aqui, passeio de filiação, é um documento que já existe cadastrado em algum outro processo aqui desse site. Certo? Vamos supor que a numeração dele é a numeração 10. Então, a próxima que for gerada vai ser a número 10, certo? Então, vou deixar marcado aqui a opção usar sequencial deste documento. E o sequencial aqui eu vou deixar marcado como 1. Essa opção de manter a numeração do documento gerado significa que, se o processo tornar passar por essa situação, a emissão do placê pela potência à loja, conforme o fluxo que tiver definido, ele vai manter o número do documento que foi gerado ao passar pela primeira vez, certo? Então eu gerei lá o documento com o número 1. Aconteceu alguma troca no fluxo e tornou passar por essa situação. Se eu deixar 10 marcado esta opção, se eu deixar aqui 10 marcado, o número ele vai manter como número 1, que foi o número que foi gerado o documento, certo? Porque a numeração, quando passar novamente pela situação, não vai ser mais 1 aqui. Ele vai ter mudado para 2, que é assim que funciona. O próximo vai ser 1. Eu passei pelo 1, gerei o documento 1, essa numeração ela muda para 2, de forma automática. Gerei o documento 2, ele vai passar para 3. E assim sucessivamente. Mas se eu já gerei o documento e o número dele foi 1, e eu quero que mantenha esse número, então o documento novo será número 1, mas a numeração para novos documentos vai seguir na forma correta, somente para documentos que já foram gerados dentro daquele protocolo, certo? Vou voltar aqui para 1. Aqui eu posso salvar o número deste documento em algum campo do protocolo, então eu tenho que ter um campo do tipo do formato número para que eu possa salvar este número dentro do campo. Aqui no momento eu não tenho nenhum campo com um número para poder selecionar para vocês. Aqui no campo arquivo, o campo do arquivo é onde o protocolo vai salvar o campo. Então é obrigatório você ter um campo do formato arquivo previamente cadastrado dentro do seu protocolo, para você conseguir gerar documentos, certo? Se você tiver, vamos supor, 3 documentos cadastrados, certo? E somente um campo, você vai utilizar o mesmo campo aqui, mas você não vai conseguir saber qual o arquivo que está sendo salvo aí. Ele vai salvar, ele vai sobrescrever os arquivos, certo? Então é sempre bom atentar que se você tiver 3 campos, 2 campos, do tipo 3 arquivos para gerar, 3 documentos para gerar, você tenha para cada documento um campo específico, senão você perde o arquivo. Formato paisagem significa se você quer esse documento no formato de paisagem ou no formato de retrato, que é o padrão retrato, com campos marcados. Que o tamanho das margens, e essa opção aqui é uma opção nova que a gente está adicionando, que é para adicionar um QR Code de autenticidade no documento. Então o documento é gerado com um QR Code para que você possa, depois do documento gerado, verificar a autenticidade deste documento. Então você aponta a câmera do celular para o documento e vai verificar se esse documento realmente é um documento verdadeiro, certo? Marcando a opção de autenticidade, ele vai exibir para você no final do seu HTML este campo com um QR Code para você verificar a autenticidade deste documento, ok?
Então, continuando a configuração, a gente tem aqui a quantidade de identificadores que serão utilizados, que determina quantas pessoas, né, quantos identificadores do seu protocolo vão ser utilizados aqui dentro dessas variáveis, para que seja trocado o conteúdo das variáveis para o conteúdo do identificador correspondente. Então, a gente está aqui utilizando só um, né? A gente pode utilizar até 15 pessoas, até 15 identificadores, certo? Com essa marcação, vamos supor que se eu marcasse aqui 2, eu teria que selecionar 2 identificadores, que seria o primeiro CPF. Aqui está marcando repetido, mas se fazer igual, você tem que ter 2 variáveis, por exemplo. Nome pessoa 1 vai ser correspondente ao conteúdo da pessoa referente ao CPF que está selecionado aqui. Se for aqui nome pessoa underline 2, ele vai ser correspondente ao CPF da pessoa que está selecionada aqui no identificador 2. Como esses dois campos são iguais, neste exemplo a gente teria a variável nome pessoa 1 e nome pessoa 2 trazendo o mesmo nome. Mas a ideia é que um processo que tenha vários identificadores, o principal e vários secundários, a gente possa trazer mais informações aqui para o protocolo. Certo? Esse exemplo a gente vai utilizar somente um. Então, nós selecionamos o identificador 1, então a gente vai trazer somente um CPF aqui. A opção maçons que possuem o seguinte cargo ativo 1, 2 e 3, ela é para que a gente consiga trazer informações referente ao venerável ou algum outro cargo que você possa escolher aqui, certo? Então a gente seleciona aqui, por exemplo, venerável, primeiro vigilante e secretário. São tudo questões de exemplo. Estes dados eles são adicionados para utilizar essas 3 variáveis aqui. Então vai vir a assinatura do membro que está no cargo 1. Quem é o cargo 1? O cargo 1 é esse cargo ativo número 1 aqui, que está neste momento com o venerável. Então neste lugar vai vir a assinatura do cargo venerável, o nome da pessoa que está no cargo de venerável e também o nome desse cargo que vai vir aqui. Isso se repete para o cargo 2 e para o cargo 3, certo? As variáveis de texto adicional, elas são configuradas conforme este campo aqui. Você seleciona a quantidade de textos adicionais que serão utilizados. A gente pode utilizar também até 15. E a gente seleciona qual o campo. Então tem um campo do protocolo que você quer que apareça dentro desse documento, aí você seleciona. Vamos supor aqui data da solicitação, no texto adicional 1, no texto adicional 2, data prevista para a solicitação. Então dessa forma, neste local do seu HTML, do seu documento, vai aparecer a data que estiver sido preenchida dentro do campo data da solicitação. Vamos supor que tenha preenchido lá 30/10/2025. Aí este campo será exibido aqui. Este valor 30/10 será exibido aqui. A mesma coisa para o texto adicional 2. Se tiver previsto lá na data prevista de iniciação, tiver 30/11/2024, vai ser preenchido aqui o conteúdo que estiver lá dentro do protocolo. Certo? O template HTML para o documento é todo o conteúdo que faz gerar o documento do seu protocolo. Então você monta aqui um HTML, coloca imagem, coloca essas informações, né? Essas variáveis serão trocadas lá ao processar este documento. Vai colocar o nome da organização envolvida, o número do documento, que será esse número que está sendo gerado aqui em cima, a data atual, os dados da primeira pessoa, né, que é referente à pessoa 1. Então todas as variáveis que tiver o underline 1 aqui, pessoa underline 1,
será referente ao identificador 1. Então, o conteúdo, quem for o dono do CPF informado lá no protocolo, para a pessoa 1, será preenchido aqui, será trocado aqui, tudo conforme o cadastro do membro. Então, você pode montar, configurar todo o seu documento, que clicar em incluir, que ele gerará para você, ao passar na situação definida, o documento de placer de iniciação, por exemplo. Partindo agora para o modo de avaliações, né? Ele cria uma avaliação no mesmo, como se fosse também um documento, só que no site. Ele cria essa avaliação também em uma determinada situação que você pode escolher, certo? E pega dados dessa pessoa, também como se já estivesse configurando o documento, tem também todos os textos adicionais. Você configura quantos dias que vai durar esta avaliação, você configura o campo de data, se você quer usar uma data base para o cálculo de duração, ao invés da data atual, né? Porque chegar lá nessa situação, o protocolo irá pegar a data atual para basear esses 30 dias que você selecionou. Se você marcar essa opção aqui, você pode informar uma data para basear os 30 dias, certo? Essa opção, utilizar um campo de data para termo de avaliação, ao invés da quantidade de dias de duração, você pode definir uma data para o final da sua avaliação, certo? Então, eu quero que a avaliação termine dia 10/10/2024. Então, você marca essa opção e informa a data. Aqui são configurações que é necessário para avaliação funcionar, necessário acessar a área restrita para poder avaliar, necessário justificar voto contra a abstenção ou contra, você pode marcar as duas. Se quiser que exibe a opção de abstenção, você marca aqui. Todas as avaliações, elas são comunicadas por e-mail, tá? Então, você marca a opção e a pessoa vai conseguir receber através do e-mail. Você seleciona quem vai receber. A gente tem somente maçons com um cargo ativo ou todos os maçons, certo? Então, a pessoa irá receber um link e irá carregar para ela, quando a pessoa clicar no link, uma votação com esse HTML. Ele vai trocar as variáveis, igual é feito no documento, vai seguir o mesmo padrão. Aqui só aparece nome pessoa porque só tem uma pessoa, você não tem vários envolvidos. Então, nome pessoa aqui, CPF da pessoa, é referente ao identificador da pessoa que foi selecionado aqui em cima. Então, se você pegar aqui o CPF como identificador, somente os dados dessa pessoa vai ser mostrado aqui. Então, monta a estrutura da avaliação no HTML e aqui embaixo, automaticamente ele vai colocar as opções de voto, que é a favor, contra, e se você selecionou a opção de abstenção, a opção de abstenção vai aparecer embaixo. Se você tiver selecionado também essa opção de necessário justificar o voto, vai também aparecer uma opção para que a pessoa possa justificar o voto. Clicou em incluir, sua avaliação está configurada. Ou seja, quando ele passar nessa configuração que foi feita aqui, passar pelo módulo de aprovação de pedido de placer pela potência, ele irá gerar essa avaliação e vai disparar no e-mail o link para que a pessoa possa entrar e votar na avaliação que você selecionou, certo? Partindo agora para a geração de cobranças, a gente consegue configurar que um protocolo gere cobranças para as lojas, certo? Essa cobrança não é feita para o membro, essa cobrança é feita para a loja agrupada, certo? Então a gente pode ter aqui uma cobrança, uma descrição qualquer para ela.
Você escolhe também sempre uma situação para gerar essa cobrança. Eu vou colocar aqui na iniciação registrada. Escolhe qual é a forma de pagamento, certo? Então você tem várias formas de pagamento configuradas no seu site. Você escolhe qual é a forma que ele vai gerar, quantos dias que essa cobrança vai ter para vencer. Esse flag, permitir gerar cobrança duplicada, ele serve para, quando marcado, se o protocolo passar mais de uma vez pela situação informada lá, porque essa cobrança é gerada, ele vai gerar novamente, se você marcar. Mas por padrão é não gerar. Então ele vai verificar se esse protocolo já gerou uma cobrança, já gerou essa cobrança e vai gerar se você marcar. Se não marcar, não vai gerar novamente. Se você quiser que o protocolo mude de situação após a pessoa pagar, né, após ir lá dar a carga do arquivo de retorno e a pessoa pagou esse boleto, essa cobrança, né? Ele é só você selecionar aqui para qual situação que você quer que o protocolo mude de forma automática, certo? Vou incluir aqui uma cobrança. Ele incluiu aqui uma cobrança 1, né, que a gente descreveu. Quando cair nessa situação de iniciação registrada, ela vai ser do Banco do Brasil e vai ter 5 dias para vencimento. Não vai mudar de forma automática porque eu não selecionei. Só que uma cobrança, ela precisa de lançamentos. Então, para utilizar o modo de cobranças, ele é em conjunto com o lançamento via produtos, certo? Você clica em novo e você tem duas opções. Você pode gerar somente o lançamento para a loja, certo? Que é gerar para a nova situação de protocolo, ou gerar para uma cobrança. Como a gente configurou uma cobrança ali na outra aba, a gente marca para gerar uma cobrança para o protocolo para a gente poder falar para o protocolo quais serão os lançamentos que irão compor essa cobrança. Porque você já deve saber que uma cobrança no nosso sistema ela é composta por lançamentos. Então a gente configura a cobrança e configura também aqui o lançamento. Só que os nossos lançamentos no protocolo ele é baseado em produtos e serviços. Então a gente tem já pré-configurado, né, os nossos produtos. São vários lá. Certo? A gente tem que ir lá em finanças para poder configurar isso. Então já está em pré-configurado. Você seleciona a data do evento, que é a data em que o protocolo vai verificar a vigência do produto, certo? Então essa data do evento é referente à data de vigência do serviço produto. Então a gente pega, baseado nessa data, ele vai ver se a data da solicitação, por exemplo, ele vai ver se a mensalidade MVU está um produto válido, certo? Identificador da pessoa, que é para quem essa cobrança vai ser nomeada. Vai ter escrito lá assim, mensalidade MVU para João. Aí ele vai basear neste CPF. Esses dois campos, você vai incluir o serviço só se estiver preenchido, né? Então você quer que, eu só quero que essa cobrança, esse lançamento, ele seja incluído só se o campo CPF estiver preenchido. Aí ele vai preencher. Se você quer que o campo X, o campo nome, seja preenchido só com Pedro, então ele só vai gerar a cobrança quando o nome estiver escrito Pedro. Então isso aqui é um exemplo só para limitar a geração. Eu posso simplesmente não gerar, eu posso gerar o lançamento só se um determinado campo estiver preenchido com qualquer coisa, ou se esse campo estiver preenchido com determinada informação. Certo? Eu vou deixar vazio, porque eu quero que gere sempre. E eu não vou vincular esse lançamento a nenhuma pessoa. Eu quero que ele somente gere a taxa lá para que seja pago. Certo? Então, eu gerei um lançamento para a cobrança 1 que foi gerada aqui. Eu posso também
gerar um lançamento sem que ele vincule a nenhuma cobrança. Então ele vai gerar lá um lançamento para a organização, certo? Um lançamento para a organização subordinada. Então eu escolho a situação e também faço a mesma escolha do serviço produto, a data do evento, identificador e a permissão, se eu quero que gere ou não um lançamento duplicado, igual é feito a configuração da cobrança. Ok? Não vou incluir, que eu só marcando aqui um exemplo para vocês. Feitas essas configurações, a gente pode configurar também ações. Então, a ação, a gente tem várias ações, né, que a gente pode fazer diversas validações dentro do nosso protocolo. A gente pode, por exemplo, validar se existe um membro cadastrado já. Então, eu quero que esse processo ele só permita abrir, né, vamos colocar aqui pedido de candidatura em aberto, né, se o membro não estiver cadastrado. Então, eu incluo uma ação de validar a existência de membro cadastrado, né, para este CPF, com este identificador. Então, essa ação aqui, ela não permitirá prosseguir com este protocolo, caso não exista membro cadastrado. Então, eu incluindo essa ação, eu só vou permitir prosseguir com o protocolo se existir um membro já cadastrado, certo? A gente tem diversas ações, certo, que a gente pode configurar para validar diversas coisas aqui dentro das ações. Uma das que a gente mais utiliza é essas questões de validação, né, para validar a informação. A gente tem muitas aqui. E uma boa também para este processo de iniciação é a de cadastrar, incluir. Inclusão de candidato, né? Que eu estou incluindo, eu estou fazendo uma iniciação, então eu quero incluir o candidato. Então ele vai lá na situação de candidato registrado, por exemplo, registrei o candidato, defino se eu vou definir uma prioridade ou não, que o padrão dela é 20. Então, na ordem de execução que eu estiver fazendo essa execução dos protocolos, das ações, ele vai, na prioridade 20, ele vai executar. Então, qualquer coisa que estiver antes da 20 vai ser executado antes dessa 20 aqui, dessa ação de inclusão de candidatos. Se eu quiser redefinir, eu não quero que ele execute na 20, eu quero que ele execute na prioridade 10. Então eu vou transferir aqui, eu vou redefinir esta prioridade. Essas configurações dos campos para a realização da ação, a gente seleciona, né, os campos do protocolo que vai conter o conteúdo referente a cada campo. Então no campo CPF eu vou selecionar o CPF, no campo nome eu vou selecionar o campo nome, data de nascimento eu vou selecionar a data de nascimento, naturalidade eu seleciono a naturalidade e assim sucessivamente. Porque este campo aqui é para a gente poder relacionar o campo do protocolo com o campo que é exigido lá dentro do cadastro. Então eu pego o campo de CPF e falo, no campo de CPF eu preciso que capture a informação do campo CPF do protocolo. E assim eu relaciono todos os dados do cadastro do candidato, certo? Então, se eu tenho aqui a foto, eu vou pegar a foto, ele vai dar e vai incluir a foto junto com o cadastro, ok? Então, para a configuração das ações do processo, é basicamente isso aqui. Então, você pode configurar as situações, a gente pode configurar os campos, a gente configura o fluxo, a gente configura o boletim, a gente configura o documento, a gente configura avaliações, certo? Depois que você configurou tudo, você vem aqui neste campo
e desmarca esta opção de processo de manutenção para que a gente consiga fazer inclusões com este processo, certo? A gente tem aqui já diversos processos, tá? Pré-cadastrados. Eu vou abrir aqui esse iniciação grau 1, que já é o padrão. Então ele tem aqui um aviso, né? Para poder fazer uma imagem diferente, um código. Os secretários aqui podem receber notificações. Então é basicamente tudo aquilo que a gente configurou. Tem aqui as situações, tem todos os campos, certo? Então você, com essa chavinha aqui, ó, você sabe que esse campo ele tem restrição de acesso. Deixa eu alterar aqui para vocês visualizarem. Então este campo de data prevista de iniciação, ele é permitido a visualização somente pelo grupo secretaria, grande secretário e adjunto de relações interiores, pela organização envolvida no protocolo, e só pode ser alterado dentro da situação do candidato registrado e aguardando sindicância da loja. Então, dessa forma, você consegue restringir o acesso. O fluxo aqui também está todo montado. Então, você tem toda uma montagem, igual foi explicado anteriormente, pedido de candidatura. Você pode ir para recebimento do pedido. Se você estiver em recebimento do pedido, você pode ir para ela mesma. Você pode recusar, você pode negar, você pode registrar o candidato e aguardar. Então, cada situação você tem uma configuração. Temos aqui o registro ao boletim. Quando chegar, ele vai registrar. Temos aqui 3 documentos ativos, tá? Ele só gera para documento ativo. A gente tem aqui avaliações, não está configurado nenhuma avaliação, não está configurado nenhuma cobrança e está configurado, na verdade está configurado, mas não está ativo um lançamento. E a gente tem ações, né, já configuradas, que é a de inclusão de candidato, a alteração de um candidato. A gente tem aqui uma transformação de candidato em membro, a inclusão de registro na pasta do maçom e a inclusão de programas de inscrições. São algumas das ações que a gente tem. Aqui nesse exemplo a gente pode mostrar melhor a configuração da ação, tá certo? A gente tem aqui o CPF e o campo correspondente, o nome e o campo, data de nascimento e o campo que vai conter a data de nascimento, naturalidade e o campo que vai conter a naturalidade, e assim para todos os campos do seu processo, certo? Aí você consegue manter. Se por acaso seu protocolo já existir essa pessoa, ele vai avisar: não, essa pessoa não pode ser incluída porque já existe um candidato ou membro. Mas se você marcar essa opção, ele não avisa e prossegue com o protocolo. Ele ignora a inclusão. Ok? Então, basicamente, para a inclusão, a configuração de um processo, são esses passos que a gente tem que executar. O próximo vídeo a gente vai realizar para vocês visualizarem o comportamento do processo criado entre a loja e a potência, preenchimento dos campos e todas as situações.